Oi gente, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje venho trazendo pra vocês um vídeo que eu vi no canal da Bárbara Sá, que ela trouxe o título Minhas Manias Literárias, e eu acabei me inspirando pra trazer aqui pra vocês algumas das minhas manias também literárias. Mas antes disso, eu peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, caso vocês não estejam inscritos, deixar o like, comentar e também compartilhar o canal com os amigos para cada vez a gente poder alcançar mais pessoas diferentes. Também vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais e as redes sociais do editor. E caso vocês queiram comprar qualquer coisa online, por favor, compre pelos meus links, também vão estar linkados aqui embaixo, que assim vocês vão ajudar muito o canal a crescer cada vez mais. Porque quando vocês compram, eu ganho uma pequena comissão em cima disso e não vai mudar nada pra vocês. Como eu disse pra vocês, o título é As Minhas Manias Literárias e vamos começar. O primeiro eu nunca, na verdade, dificilmente, eu leio ou assisto algo quando está no hype. O que é o hype? É quando todo mundo tá compartilhando, assistindo ou lendo alguma coisa e tá todo mundo favoritando, comentando sobre. Dificilmente eu faço isso porque eu gosto de me surpreender com a história. Então quando ela tá no hype, meio que eu acabo ou pegando spoiler, ou alguém fica... Eu tenho medo de pegar spoiler, então eu deixo passar aquilo tudo, eu deixo passar aquele sentimento, e aí depois eu vou ler ou assistir aquilo. Porque pode ser que eu crie muita expectativa em cima, que eu vá com uma expectativa em cima, como algumas vezes já aconteceu, e eu me decepcione. Então eu espero esquecer um pouco da história, sabe? Todo mundo esquecer pra depois eu ler ou assistir. Minha segunda mania literária é que eu sempre paro o capítulo, não no final do capítulo, que nem muitas pessoas fazem. Eu paro no meio do diálogo, no meio dos acontecimentos, eu paro em qualquer lugar. Por que que eu faço isso? Porque normalmente no final dos capítulos sempre tem alguma reviravolta, alguma coisa que vai te deixar querendo algo mais nos próximos capítulos. Então eu nunca paro no final. Eu sempre paro na metade, ou no metade do diálogo, enfim. Porque é aquele momento que tá tudo parado, aquele momento que não tá acontecendo nada, então é aquele momento que eu paro, vou fazer alguma coisa e depois volto. Ou então porque eu simplesmente quero parar, entendeu? Eu falei, não vai importar, agora eu paro, tá acontecendo alguma coisa, eu tenho que comer, alguma coisa assim, aí eu paro mesmo e depois volto. O próximo é que eu odeio spoiler com toda a minha alma. Tipo, eu sei que a maioria das pessoas não gostam, realmente odeio, mas eu não gosto mesmo. Tipo, eu sou do tipo que, dependendo do spoiler que eu pegar de uma história, seja livro, filme ou série, eu não assisto mais, eu não leio mais, porque perdeu a vontade, entendeu? Então, na maioria das vezes já aconteceu de eu estar lendo um livro, eu pegar um spoiler e desistir de ler ele, porque eu já sabia o final, já sabia o que ia acontecer. A não ser que eu queira aquele spoiler, porque tem situações que eu quero saber se fulano vai viver, se fulano vai morrer, então eu pergunto. Se eu perguntar e a pessoa me falar, aí sim eu continuo lendo. Agora, se eu receber ele sem querer pelo Twitter, as redes sociais, aí eu realmente, na maioria das vezes, eu paro de ler, perco a vontade. Pode ser que no futuro eu volte a ler, como pode ser que nunca mais eu queira assistir ou ler. Eu também só leio a sinopse de um livro na hora que eu já estou lendo. Na maioria das vezes eu compro o livro pela capa e não leio a sinopse. Eu compro por causa das indicações ou o número de nota, de estrelas. Dificilmente eu leio uma sinopse antes de comprar um livro, só quando a capa é meio duvidosa assim. Mas normalmente eu só leio a sinopse antes de ler um livro. Eu compro o livro, quando chego em casa eu estou com vontade de ler, aí que eu abro ele, folheio e leio a sinopse. Essa aqui agora é uma emenda da resposta anterior, porque, como eu disse, 90% dos livros que eu compro é pela capa. Às vezes o livro pode ser maravilhoso, a história, mas se a capa estiver feia, dificilmente eu vou comprar. Porque eu gosto da estética, sabe? De deixar aqui na estante, de olhar, folhear, namorar ele primeiro pra depois realmente eu ler, ele. Quanto menos eu saber de uma história, mais interessada eu fico. Por quê? Porque primeiro eu vou olhar a capa, eu vou namorar a história, eu vou namorar ali, tentar entender o que aquela capa tá passando, e depois eu leio a sinopse, e depois por último eu leio. Então quanto menos eu saber de uma história, mais interessada eu vou ficar pra comprar aquele livro. Porque se eu já sei da história, eu vou com alguma expectativa X. Pode ser positiva ou negativa, e aí eu quero poder me surpreender desde o início, sabe? Essa resposta agora vai responder alguns questionamentos que já me fizeram. Por que eu nunca faço TBR, aqui no canal, que é o TBR, que é normalmente um vídeo que a gente lança aqui no canal no começo do mês, ou no final de um mês, falando qual vai ser as nossas leituras naquele próximo mês, seguinte e tal. Eu nunca faço isso porque eu não gosto de muita meta de leitura. Normalmente eu faço alguma meta anual, tipo, eu quero ler tantos livros X, ou algumas séries terminar, ou começar. Mas nunca, tipo, tal mês eu vou ler tais livros. Eu não gosto. Eu gosto de olhar para os meus nichos, ou no meu celular, e escolher qual vai ser a minha próxima leitura naquele momento, de acordo com o meu emocional, as minhas vontades, meus sentimentos daquela hora. Eu não consigo ler deitada. Eu só consigo ler sentada, e tem que ser numa cadeira,
E tem que ser ou aqui no quarto ou na minha cozinha, porque se eu deitar pra ler, eu vou dormir. E se eu ficar sentada em outros cantos da casa, aqui em casa tem muita gente, então fica fazendo muito barulho. Então eu só consigo sentar aqui no quarto pra ler, ou às vezes de madrugada eu sento na cozinha ali, na minha cozinha, e começo a ler. Então sempre só consigo ler se for sentada. Eu sou do tipo de leitor, ou leitora, né, que lê os livros e marca com post-it ou marca com marca-texto. Porque eu não ligo muito de, vai sujar o livro, vai danificar o livro. Não, se eu gostar do livro, eu vou sim marcar com marca-texto. Mas o que eu faço? Primeiro eu marco com post-it o livro inteiro. Aí no final da leitura, se eu gostar do livro, aí eu passo marca-texto. Porque se eu não gostar, aí vai ter como eu ainda vender, ou doar, ou trocar, né? Então eu só vou marcar com marca-texto realmente aqueles livros que ao final da leitura eu gostei. Um exemplo que eu trouxe aqui pra vocês, né, é A Rainha Vermelha, que eu já li a primeira vez e acabei não marcando, porque quando eu li a primeira vez era num livro de um amigo da minha mãe, então era emprestado. Mas aqui, como eu tô relendo e agora é meu, eu posso marcar as partes importantes, interessantes da história. Então, ó, os post-its. E aí algumas partes importantes eu acabo grifando com marca-texto. E ao longo do livro eu faço muito isso. Eu também uso muito a orelha do livro, ou marca-página, ou qualquer coisa que eu achar na frente pra marcar os livros, da onde eu parei. Muitas pessoas falam, por que você usa a orelha do livro? Gente, tá ali, entendeu? Dá pra separar as folhas, eu tô usando. Se eu tiver um controle do ar-condicionado do meu lado, eu vou marcar. Se tiver qualquer coisa que tiver pela frente, que eu quiser parar a leitura ali, eu vou colocar no meio do livro e vou parar a leitura com aquilo ali, entendeu? Eu uso qualquer coisa pra separar a leitura de onde eu parei. Dificilmente eu consigo acompanhar uma LC. O que é LC? É uma leitura coletiva, que você se reúne com algumas pessoas para ler um livro determinado ou algum livro que você queira, né? Mas no caso, normalmente é um livro pré-determinado. Por exemplo, eu estou participando agora de uma LC de Rainha Vermelha, já mostrei para vocês o livro agora, mas normalmente eu não consigo acompanhar, porque eu sou muito ansiosa. Então, ou eu leio tudo de uma vez o livro e eu estou gostando e leio tudo de uma vez, ou eu fico enrolando e acaba a LC e eu ainda não terminei de ler o livro porque eu não gostei, entendeu? Então eu sou muito 8 ou 80. Eu termino logo de uma vez, vou acompanhando as leituras coletivas, falando o que eu achei, mas já tendo terminado, ou eu demoro muito pra ler aquele livro porque eu não tô gostando. Dificilmente também eu faço releituras, porque além de eu não ter muita paciência de ler um livro que eu já sei a história, na maioria das vezes que eu faço uma releitura, eu não gosto daquele livro mais, entendeu? Porque normalmente quando eu peguei pra fazer releituras foram livros antigos, que eu gostava muito na época, e quando eu reli eu não gostei mais, porque as pessoas mudam, né? A mente amadurece e tal. Então quando eu reli, eu acabei não gostando mais tanto. Então dificilmente eu faço uma releitura. Só quando é um livro mais recente que eu tenho certeza de que eu ainda vou continuar gostando. A forma que eu marco os meus livros são, normalmente agora eu tô usando mais post-it, então os post-its que eu uso, eu pego alguma cor ou parecida com o livro ou idêntica ao livro, sabe? Eu não pego, por exemplo, o livro é azul, eu pego rosa. Se eu tiver azul, eu vou usar azul ou alguma cor de post-it parecida com aquele. E eu marco normalmente assim, citações, alguma frase muito impactante ou cenas importantes para o desenvolvimento da história. Eu não consigo escrever em livros e fico agoniada quando alguém faz isso. Por exemplo, tem pessoas que fazem dedicatória na frente do livro. Eu aprecio isso quando alguém me manda algum livro assim com dedicatória, mas não faz isso. Eu fico agoniada, entendeu? Eu não gosto de escritas em livros. Se precisar, coloca um post-it. Escreve em algum post-it, cola na página. Não faz isso, entendeu? Porque eu vou ficar muito agoniada. Inclusive, quando eu preciso fazer alguma anotação referente àquele livro, ou eu pego uma folha, escrevo do caderno e deixo ali dentro, dobrada, ou eu pego algum post-it, escrevo no post-it e colo naquela parte importante. Não escreva em livro quando for me dar, ou não escreva em livros tipo, perto de mim, tá? Que eu vou ficar muito agoniada. Normalmente, eu sempre vejo as adaptações de livros depois de eu já ter lido. Por quê? Porque se eu vejo o filme primeiro, normalmente eu perco a vontade de ler o livro. Porque eu já sei da história, já sei como vai acabar e tal. Então, eu prefiro sempre ler primeiro, pra depois ver a série ou o filme. E, normalmente, quando eu faço ao contrário, primeiro eu assisto a série ou o filme, normalmente eu não leio os livros depois. Eu também não dobro as páginas ou amasso de jeito nenhum. E, inclusive, fico chateadíssima quando alguém faz isso com os meus livros. Ou eu fico incomodada quando alguém faz isso perto de mim, ou vejo alguma foto, algum vídeo assim, porque eu não gosto. Tem gente que usa, em vez de marcar página com marca-página ou qualquer coisa assim, dobra as abinhas, né, as orelhinhas. E eu não consigo. Não consigo, e quando eu vejo alguém fazendo, eu fico extremamente incomodada, porque não dá. Agora é uma mania que a maioria dos leitores também tem, que sempre quando viajar, a gente leva 2 ou 3 livros, ou uma quantidade X de livros, e a gente nunca consegue ler.
Porque a gente leva achando, eu vou ter tempo pra ler, eu vou relaxar uma hora, eu vou ler e tal, e a gente acaba nunca lendo na maioria das vezes. Eu não empresto livro e nem pego emprestado livro. Muito dificilmente eu pego emprestado. Só quando é, tipo, alguém muito conhecido ali, sabe? Aí eu pego emprestado, mas não é sempre. Porque como eu não gosto de emprestar, eu não gosto que as pessoas me emprestem, né? Porque se eu não vou emprestar de volta, por que eu tô pedindo emprestado? Então dificilmente eu pego emprestado, mas eu não empresto de jeito nenhum. Tipo assim, de forma alguma, porque eu já emprestei algumas vezes e as pessoas ou devolveram danificado, ou não devolveram. Que eu lembro exatamente cada um que não me devolveu o livro. E aí eu não gosto, entendeu? Porque eu já me decepcionei algumas vezes com as pessoas que nunca devolveram meus livros, então eu não empresto. E nem pego emprestado. Eu tenho uma mania muito estranha, porque toda vez que eu tô lendo o livro, eu fico debatendo sobre o livro comigo mesma. Tipo, de madrugada que eu tô lendo sozinha, eu começo a falar e conversar comigo mesma sobre um livro, porque eu quero entender aqueles pontos, então eu começo a conversar e a debater, e aí quando algum personagem faz alguma coisa vergonhosa, eu xingo ele, entendeu? Eu mesma vou ali conversando e debatendo comigo mesma. Porque às vezes não tem alguém pra conversar sobre aquele livro, sabe? Então eu mesma vou conversando e debatendo comigo mesma. Oi, gente, vocês vão me... Vai. Vai. Não, para aí. Oxi, você tá me ajudando, depois você mexe. Você tem que fazer sinal pra saber Foi que tá sem gravando. querer. Vai, fala aí de novo. Mas antes disso, eu peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, caso vocês não estejam inscritos. Deixar o like, comentar e não esquece... Pausa. Boa, pausa aí. Ficou. Oh, que dificuldade. Tem gente que usa, em vez de marcar a página com marca página ou qualquer coisa assim, dobra as abinhas, né, as orelhinhas. E eu não consigo. Não consigo, e quando eu vejo alguém fazendo, eu fico extremamente incomodada, porque não dá. Resumindo, ela é cheia de frescura. Então, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo caso vocês tenham alguma dessas manias literárias, ou se você concorda e discorda comigo em algumas. Ou então, se você tem alguma nova, assim, que eu não citei aqui, que não seja parecida com a minha. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até semana que vem.